Salve, salve! Quem vos fala é Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 10 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E nosso objetivo de hoje é a análise inicial da eficácia da lei penal no espaço. E, para tanto, é importante frisar desde logo que a lei penal de certo país, evidentemente, não pode pretender vigorar no mundo todo. E pelo fato de todos os países conterem soberania, é evidente que cada um deles elabore suas próprias leis penais. Ocorre que, da mesma forma que a sociedade caminha pelos avanços tecnológicos de comunicação e da ciência, caminha a passos largos para uma sociedade cada vez mais sem fronteiras, o outro lado da moeda também se percebe. Comportamentos delitivos praticados na China por um cidadão canadense podem produzir efeitos no Brasil. Um argentino pode falsificar reais na Alemanha. Um chileno pode, em território nacional, matar um boliviano. E surgirá a pergunta: a lei penal brasileira será aplicável nessas hipóteses? Então é necessário estabelecer um conjunto de regras que delimitem a eficácia da lei penal brasileira no espaço. E, para tanto, a doutrina elaborou 5 princípios que procuram, de alguma forma, solucionar o tema, estabelecendo em qual situação a lei penal é aplicável, dentro de um limite espacial. Os princípios são: 1. Territorialidade. 2. Nacionalidade. 3. Princípio real ou de defesa. 4. Princípio da justiça universal. E 5. Princípio da representação. Então vamos a eles. O primeiro é o princípio da territorialidade. E pelo princípio territorial, a lei penal aplicável é a do país onde o fato delituoso for cometido, independentemente da nacionalidade do sujeito ativo ou da nacionalidade do bem jurídico lesado. É o princípio, diga-se desde logo, é o princípio adotado com preponderância pela maioria dos países. Aliás, a regra é essa: os países, em sua maioria, adotam o princípio da territorialidade com preponderância, adotando episodicamente, por exceção, um dentre aqueles outros 4 princípios já esclarecidos. Mas então, nós já temos noção do que vem a ser o princípio da territorialidade. Lei penal aplicável é a do país onde o fato for praticado. O segundo princípio é o princípio da nacionalidade, também conhecido como princípio da personalidade. E a grande preocupação nesse princípio é a nacionalidade do sujeito ativo. Em outras palavras, a lei penal deveria acompanhar o seu cidadão, de modo que a lei penal aplicável é a do país do qual for originário o sujeito ativo do crime. A doutrina costuma subdividir o princípio da personalidade ou nacionalidade em 2 submodalidades. A personalidade ativa, que é o princípio da personalidade por excelência, no qual, para se aplicar a lei penal, basta que o sujeito ativo seja originário daquele país. E há uma segunda submodalidade, que é o da personalidade ou nacionalidade passiva, que além de exigir para a aplicação da lei penal que o sujeito ativo seja nacional daquele país, também exige
que o objeto jurídico lesado também seja proveniente daquele mesmo país. Então, pelo princípio, caso adotado, da nacionalidade ativa, se um brasileiro matasse um inglês na Alemanha, ao adotar esse princípio pelo Brasil, o Brasil aplicaria a sua lei penal, ou se sentiria ao menos competente para aplicar sua lei penal, já que o sujeito ativo daquele homicídio tem nacionalidade brasileira. Já pelo princípio da personalidade ou nacionalidade passiva, a lei penal só é aplicável quando tanto o sujeito ativo quanto o objeto jurídico lesado forem originários daquele país. Caso o Brasil adotasse o princípio da nacionalidade passiva, se um brasileiro matasse outro brasileiro no Equador, por esse princípio, o Brasil sentir-se-ia competente para aplicar a sua legislação penal. Vamos então ao terceiro princípio. Princípio real ou de defesa, que leva em conta somente a nacionalidade do bem jurídico lesado, do objeto jurídico atacado, de sorte que a lei penal aplicável é a do país do qual for originário o bem jurídico maculado pela prática delituosa. Pouco importando onde o crime foi praticado, pouco importando a nacionalidade do sujeito ativo. De maneira que, se o Brasil recepcionasse esse princípio e um inglês matasse um brasileiro no Afeganistão, o Brasil sentir-se-ia competente para aplicar a sua lei àquela hipótese. Quarto princípio, princípio da justiça universal ou cosmopolita, para o qual o crime é um mal universal e deve ser combatido por todos os países, independente do local onde o crime foi praticado, independente da nacionalidade do sujeito ativo e independente da origem do bem jurídico lesado. Ou seja, para que uma lei penal de certo país fosse aplicável, bastaria que o criminoso fosse preso naquele país, independente de qualquer outra circunstância. Então, se o Brasil adotasse esse princípio em alguma hipótese e um japonês traficasse pessoas da Malásia na cidade de Nova York e fugisse ao Brasil e aqui fosse preso, nossa lei penal seria a aplicável. E por fim nós temos um quinto princípio de ordem eminentemente subsidiária, que é o princípio da representação, pelo qual a lei penal aplicável é a do país a que pertencer a aeronave ou embarcação de natureza privada, quando estas se encontrarem no exterior, quando da prática de um crime em seus interiores, e as autoridades locais do país onde o crime é cometido não se interessam com a apuração daquele fato. Então, por exemplo, se o Brasil recepcionasse em algum momento esse princípio da representação e um avião da Gol estivesse pousado no Aeroporto Internacional de Buenos Aires e em seu interior um chileno matasse um boliviano, no interior do avião da Gol, uma aeronave privada de origem brasileira, e as autoridades argentinas não se interessassem em apurar o fato, o Brasil subsidiariamente, então, pelo princípio da representação, sentir-se-ia competente para aplicar a sua lei penal àquela hipótese. Bom, assentados os 5 princípios que procuram solucionar o tema, resta-nos esclarecer qual dentre eles é
o princípio adotado pelo Brasil em matéria de eficácia da lei penal no espaço? E a resposta ela é dada pela simples análise do artigo 5º caput do Código Penal. Ao analisarmos o artigo 5º, nós chegaremos à óbvia conclusão de que o princípio adotado com preponderância em matéria de lei penal no espaço é o princípio da territorialidade. Diz o artigo 5º o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Percebam que se de um lado o artigo 5º é cristalino na adoção do princípio da territorialidade, ele mesmo esclarece que essa adoção não é absoluta, que a adoção do princípio da territorialidade contém exceções, sejam elas de ordem restritiva, sejam elas, e aí veremos em tempo oportuno, de ordem ampliativa. E por que eu digo isso? Porque eu falo em exceção de ordem restritiva. Ora, o próprio artigo 5º determina que aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, ressalvadas o quê? Convenções, tratados e regras de direito internacional. Ou seja, estará excluída a aplicação da lei penal brasileira a fatos cometidos dentro do território nacional, quando, por força de tratados, regras e convenções internacionais, se dispuser de forma diversa, como é o caso dos fatos praticados no Brasil por pessoas que gozam de imunidade diplomática. De outro giro, da mesma forma que, por força desses tratados, regras de direito internacional e convenções, é possível que um fato cometido dentro do território nacional seja subtraído da aplicação da lei penal pátria, o outro lado também é percebido. Agora no artigo 7º. O artigo 7º, que veremos em tempo oportuno, contém inúmeras situações ocorridas no exterior de pertinência penal e que são alcançadas pela lei penal brasileira. São as hipóteses, como veremos, de extraterritorialidade da lei penal brasileira. De maneira que você pode perfeitamente afirmar que o Brasil, em matéria de lei penal no espaço, adotou o princípio da territorialidade temperada. Alexandre, temperada pelo quê? Temperada justamente por essas exceções. Ora de ordem restritiva, a imunidade diplomática é o exemplo, ora de ordem ampliativa, como é o caso das hipóteses de extraterritorialidade de nossa lei penal. Mas, fixado o ponto nevrálgico de que a regra é a territorialidade, de que a regra é de que a lei penal brasileira é aplicada ao fato cometido dentro do território nacional, é necessário se saber o que se considera território nacional. E, para tanto, é evidente que território nacional é a área onde o Estado exerce a sua soberania. E dentro desse enfoque, o território nacional inclui o nosso espaço terrestre, o nosso espaço marítimo, o nosso chamado mar territorial, e o nosso espaço aéreo. Ainda incluído no conceito de território, o parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal criou o chamado território por extensão e determina o citado parágrafo 1º o seguinte: para efeitos penais,
considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Bom, para entender bem o parágrafo 1º do artigo 5º, é importante você dividi-lo em duas partes bem distintas. A primeira, relativa às aeronaves e às embarcações de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Primeira parte. Segunda parte, do outro lado, as aeronaves e embarcações mercantes ou de ordem privada. Vamos então à primeira. Quando você estiver diante de aeronave ou embarcação pública, ou seja, de guerra, pertencente aos governos, ou a serviço do governo, como é o caso de embarcações de polícia marítima, aeronaves ou embarcações alfandegárias, ou a serviços de chefes de Estado, ou a serviço de corpos diplomáticos. Enfim, quando se tratar de aeronave ou embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro, estas aeronaves e embarcações serão extensão do território brasileiro aonde quer que se encontrem. Essa é a primeira situação do parágrafo 1º do artigo 5º. E a segunda situação, pertinente às aeronaves e às embarcações mercantes ou, de qualquer forma, de natureza privada. Neste caso, elas somente serão reputadas extensões do território nacional quando, no caso das embarcações privadas, estiverem elas navegando em alto mar, ou seja, num mar não pertencente a qualquer país. Da mesma forma, a aeronave de natureza privada com bandeira brasileira será reputada extensão do Brasil quando estiver sobrevoando espaço aéreo de ninguém, ou seja, num espaço aéreo em que ninguém exerce soberania. Agora, se essa embarcação privada estiver em mar territorial estrangeiro, ela não será considerada extensão do território nacional. Da mesma forma, se essa aeronave privada brasileira estiver sobrevoando o espaço aéreo estrangeiro, não será reputada extensão do território nacional. Notem que o inverso também é percebido, e é percebido pelo parágrafo 2º do artigo 5º. O que diz o parágrafo 2º? É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, se uma aeronave privada de outro país estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, quando da prática de um crime, ou estiver aterrissada em um aeroporto brasileiro, quando da prática de um ilícito penal,
a lei penal brasileira será aplicável porque foi o fato praticado no território nacional. O mesmo se pode dizer em relação às embarcações privadas estrangeiras quando estas estiverem em mar territorial brasileiro ou atracadas em um dos nossos portos, quando da prática de um crime. Agora, da mesma forma que é considerada extensão do território nacional a aeronave ou embarcação de natureza pública do Brasil, ainda que no exterior, quando uma embarcação ou aeronave pública estrangeira estiver em nossos domínios territoriais, nossa lei penal não será aplicável. É o que se depreende a contrário senso do parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal. Diante da adoção com preponderância do princípio da territorialidade, é necessário que nós saibamos em que lugar é considerado praticado o crime. Evidentemente, quando tanto o comportamento, o ato executório, como o resultado ocorrem no Brasil, não há dúvida alguma em se afirmar que o fato foi praticado dentro do território nacional. A questão realmente ganha complexidade nos chamados crimes à distância. Crimes à distância, que são aqueles que a prática do ato executório se dá no exterior e a consumação ocorre no Brasil, ou vice-versa. O crime é executado no Brasil e a consumação é direcionada e se produz no exterior. Peguemos alguns exemplos bem interessantes de crimes à distância. O primeiro é do indivíduo que, querendo vingar-se de um desafeto, envia uma carta-bomba de Buenos Aires a um destinatário na aprazível e lindíssima cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E essa pessoa, ao abrir a carta, é surpreendida com uma explosão letal que causa sua morte. Nós temos os atos executórios, o comportamento ocorrido na Argentina, a consumação no Brasil. Ou outro exemplo, muito curioso. Bem sabemos que em uma parte específica da fronteira entre Brasil e Uruguai, a fronteira é apenas uma rua. De um lado nós temos a cidade uruguaia de Rivera, de outro, a cidade gaúcha de Santana do Livramento. Suponhamos que o indivíduo, desejando matar um desafeto, saque de sua arma e atire do lado brasileiro, em Santana do Livramento, contra um inimigo que se encontrava em pé na fronteira do lado uruguaio. Nesses dois exemplos, aplica-se a lei penal brasileira? O fato foi cometido no território nacional? Qual o lugar do crime? É o local do comportamento ou é o local da produção do evento? E sobre o tema, a exemplo do que ocorre no tempo do crime, 3 teorias também procuram equacionar a questão. Aliás, as mesmas teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Pela teoria da atividade, o local do crime é o local do comportamento, é o local da prática dos atos executórios, pouco importando que outro seja o local da produção do resultado. Pela teoria do resultado, intuitivamente, local do crime é o local de produção do evento, pouco importando que outro tenha sido o local do comportamento delitivo. Já a teoria da ubiquidade ou mista
ela considera praticado o crime tanto no local do comportamento, da ação ou omissão, como também o local de produção do resultado, de produção do evento. Para que você não fique na dúvida de qual dentre essas três é a teoria adotada no Brasil, basta abrir o Código Penal no seu artigo 6º. E o artigo 6º diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Não é preciso muito esforço de inteligência para se saber que adotamos, em matéria de lugar do crime, a teoria da ubiquidade ou mista. E por essa razão, naqueles exemplos fornecidos, em que o indivíduo manda uma carta-bomba da Argentina e ela explode e mata uma pessoa em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Por quê? Porque o resultado se deu no Brasil. No segundo exemplo, quando o indivíduo atira para matar do lado brasileiro da fronteira e a vítima é atingida e cai sem vida do lado uruguaio, o crime foi praticado no território brasileiro. Por quê? Porque o comportamento delitivo aqui ocorreu. Então, tanto será cometido no Brasil o fato quando o resultado aqui se produzir, como também quando o comportamento delitivo no todo ou em parte aqui no Brasil for empreendido. Note você que o artigo 6º, ao considerar praticado no Brasil todo crime à distância quando o comportamento aqui ocorrer, ele é bem claro que basta que parte do comportamento seja praticado no Brasil. E o que ele quer, o artigo 6º, dizer com isso? Na precisa lição de Nelson Hungria. Basta que o crime toque o território nacional. Ainda que parcela do comportamento delitivo apenas tenha sido praticada no Brasil, o fato será reputado praticado em território nacional. Lembram do exemplo do sujeito lá da fronteira de Santana do Livramento, Rivera, Uruguai e Brasil? Pois bem, o sujeito com vontade de matar desfere a primeira facada na vítima ainda em território brasileiro, ainda na cidade de Santana do Livramento. A vítima tenta fuga. O assassino a persegue. Atravessam a rua que delimita a fronteira entre Brasil e Uruguai. Já no lado uruguaio, ele efetua a segunda, a terceira e a facada fatal, a quarta, que a vítima cai sem vida no solo uruguaio. Pergunta-se, o evento foi produzido aonde? No Uruguai. E a conduta? A conduta se iniciou no Brasil e foi ultimada no território uruguaio. Mas não há dúvida que a primeira facada foi dada no Brasil. De modo que, se parcela do comportamento foi feita aqui, o crime foi praticado no território nacional. E, por conseguinte, incidente à lei penal brasileira. Agora, evidentemente, se tanto a execução total como a consumação, se execução e consumação ocorreram no exterior e apenas os atos meramente preparatórios se deram no Brasil, não há que se falar em crime praticado dentro do território nacional. A não ser que estejamos falando naquelas excepcionais
hipóteses em que o próprio ato preparatório já constitui por si só fato criminoso, como é o caso de posse de petrechos de falsificação de moeda, crime este constante do artigo 291 do Código Penal. Mas, ressalvadas essas situações absolutamente excepcionais, para que se repute praticado o crime dentro do Brasil, é necessário que ou a execução, terceira fase do iter criminis, total ou parcialmente se dê no Brasil, ou a consumação, a produção do resultado, quarta fase do iter criminis, ocorra aqui. Já nas situações em que a execução é integralmente implementada no exterior, mas o resultado é produzido no Brasil, também não há dúvida. O fato é praticado pela adoção da teoria da ubiquidade no território nacional. E repare bem que o artigo 6º, ele se preocupa, inclusive, com as hipóteses de tentativa em que o resultado é impedido no Brasil de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente. Percebam que considera-se, segundo o artigo 6º, praticado o crime no lugar em que ocorreu o comportamento, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. De sorte que se alguém envia uma caixa de bombons envenenados para um destinatário no Brasil, e essa embalagem ela é interceptada pelas autoridades brasileiras e se impede que a vítima morra envenenada aqui no Brasil, nós teríamos uma tentativa de homicídio em que o comportamento se deu integralmente na Austrália, porém o resultado deveria ter sido produzido no Brasil e foi impedido de se produzir no Brasil. Nessa hipótese, o fato é considerado praticado dentro do território nacional e, por conseguinte, aplicável à lei penal brasileira. Agora, perceba que se o impedimento à consumação se deu fora do Brasil, ou seja, se aquela caixa de bombons envenenados enviada pelo correio foi interceptada já pelas autoridades australianas, muito embora você não tenha dúvida de estar diante de uma tentativa de homicídio, muito embora você não tenha dúvida de que o resultado deveria ser produzido no Brasil, como o impedimento à consumação se deu fora do território nacional, o fato não é considerado praticado dentro de nosso território. É importante frisar que lugar do crime será tanto o local da participação, como o local da prática da conduta principal, como também o local da produção do evento. Já nos crimes continuados e nos crimes permanentes, você aplicará a lei penal brasileira quando qualquer um dos fatos constitutivos do delito unitário, que caracteriza o crime continuado e o crime permanente, ocorrer no Brasil. Desta forma, no crime permanente, por exemplo, em que a situação danosa se protrai, se alonga no tempo, a depender da vontade do criminoso, como é o caso do crime de sequestro, se a vítima é arrebatada de sua liberdade na cidade de Santana do Livramento, é um exemplo fácil de entender, e é levada em cárcere para uma localidade ainda no Brasil, e depois é transferida e permanece mais 5, 6 dias em cárcere do outro lado da fronteira, atravessando a rua, na cidade de Rivera, o fato foi praticado
dentro do território nacional, porque parcela dos atos constitutivos que configuram o crime permanente aqui se deu. O mesmo raciocínio é aplicável no caso do crime continuado. Quando dois ou mais crimes são cometidos em nexo de continuidade, com atendimento dos requisitos contemplados no artigo 71 do Código Penal, e parcela desses crimes que irão compor aquele fictício delito unitário em continuidade, quando parcela desses crimes for cometida aqui, o crime continuado como um todo será reputado praticado dentro do território nacional. No caso dos crimes conexos, como não há nenhuma unicidade de crime, ainda que fictícia, não há que se aplicar a teoria da ubiquidade ou mista. De maneira que, se você tem um roubo de automóvel praticado na cidade do Rio de Janeiro, e esse automóvel posteriormente é receptado em uma cidade paraguaia, apenas o roubo será reputado praticado dentro do território nacional. É importante, dentro desse tema, lembrar que a regra do artigo 6º, que é restrita, que tem aplicabilidade circunscrita aos chamados crimes à distância, não se confunde com a regra de mera competência territorial constante do artigo 70 caput do Código de Processo Penal. Este aplicável aos chamados crimes plurilocais. Crimes plurilocais que são aqueles cometidos dentro do território nacional, tanto em relação ao comportamento como em relação ao resultado. Só que comportamento e resultado ocorrem em locais diferentes do Brasil. E aí você tem que definir qual será o juízo competente para apreciar, processar e julgar aquele fato. Se é o local onde o comportamento ocorreu ou se é o local onde a consumação se deu. E o artigo 70, caput, elege a segunda possibilidade, ou seja, o juízo competente será o local da consumação. Essa situação, de nenhuma forma, se confunde com as hipóteses elencadas no artigo 6º do Código Penal, em que a execução se dá no Brasil e a consumação no exterior, ou vice-versa. Ah, mas Alexandre, e no caso dos crimes à distância, qual será o juízo competente aqui no Brasil? A resposta é dada pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 70 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se iniciada a execução em território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. E a situação inversa é tratada no parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o seu resultado. Uma vez vista a questão da adoção com preponderância da territorialidade como princípio matriz em aplicação da lei penal no espaço, é importante se delimitar agora em que situações excepcionais a lei penal brasileira terá aplicação aos fatos ocorridos no exterior. Em que situações a lei penal brasileira gozará de extraterritorialidade. Mas isso é um assunto para a próxima aula. De modo que eu só tenho a agradecer a sua atenção, me disponibilizar para qualquer dúvida no nosso e-mail, que aparece aí na tela, rogando ao amigo e à amiga que, se apreciaram o nosso encontro, gravem o nosso like
Inscrevam-se no canal, isso é importante para nós fomentarmos, para nós engrandecermos essa ideia de ensino gratuito, de transmissão universal do conhecimento do direito penal brasileiro. Um forte abraço para vocês e bons estudos!